Olá pessoal, olá colegas médicos. Esse vídeo é um vídeo a respeito de como proceder frente a um processo, quer dizer, quando nós somos processados por um paciente. Isso poderia ser um vídeo muito longo, eu já refiz esse vídeo várias vezes porque eu queria falar muita coisa, mas eu vou no ponto mais importante. O ponto mais importante é o perito. Quer dizer, na final da história, o juiz que vai julgar o nosso caso, ele não tem, a maioria das vezes, uma formação específica na área médica. Raramente você encontra um juiz que entende da área médica. A maioria das vezes, ele vai se basear estritamente naquilo que o perito vai dizer. E o que o juiz quer saber do perito é se no caso presente houve negligência, imperícia ou imprudência por parte do médico, por parte do cirurgião, enfim. Mas aí é que está a grande dica que eu queria dar para vocês. O perito, ele não vai simplesmente dar a opinião sobre o caso. Aliás, a maioria das vezes, o perito não dá a opinião. O que o perito faz é responder às questões que são feitas pela parte do paciente e pela parte do médico. Então, o que é interessante e o que é muito importante é que a gente formule questões para o perito de maneira que a resposta que ele vai dar nos favoreça como profissionais médicos, né? Não espere que o perito vá dizer, esse caso é um caso de erro. Não. O que o perito vai focar é na resposta àquilo que foi questionado a ele. A resposta aquilo que o juiz questionou, a resposta que a outra parte que o paciente questionou, mas principalmente aquilo que nós questionamos. Quer dizer, nós temos que formular perguntas antevendo que a resposta do perito, a gente já sabe mais ou menos qual vai ser a resposta do perito, de maneira que isso possa nos ajudar no processo. Isso é fundamental, porque na verdade o que o juiz vai ver é isso, quer dizer, as perguntas que foram feitas, as respostas do perito e concluir alguma coisa baseado nisso, né? Então nós temos que, em cada caso é um caso, obviamente, mas nós temos que produzir questões que façam com que o perito dê a resposta que nos favoreça, tá? Aí é uma coisa totalmente imponderável, quer dizer, cada caso é um caso, cada questionamento é um outro, mas assim, não esperem que o advogado vá fazer essas perguntas, porque o advogado, a maioria das vezes, ele não tem o entendimento e a profundidade necessária, por melhor que ele seja, para antever aquilo que o perito vai responder. A gente, como médico, sabe mais ou menos o que o perito vai dizer, então a gente tem que se antecipar a ele e produzir um questionamento que faça com que a resposta dele seja interessante em a gente, né? Uma outra coisa é que o perito ele vai se basear exclusivamente no conhecimento consagrado para responder às questões. Ele não vai dar, a maioria das vezes, uma resposta pessoal. Ele vai dizer, essa pergunta que você fez, baseada em tais e tais livros de medicina, por exemplo, a resposta é tal. Ele não vai dar a opinião dele e não vai se basear em artigos publicados, porque artigos publicados, por melhor que sejam, são publicados, mesmo que sejam revistas consagradas, ainda não se considera um conhecimento consagrado. Conhecimento consagrado que o perito vai se basear é aquilo que está escrito em livros, aquilo que foi publicado e que o editor do livro considerou e incorporou, digamos assim, ao texto dos livros textos de medicina. Então, não perca muito tempo fazendo grandes revisões bibliográficas, procurando artigos que mostrem que você estava certo, digamos assim, porque isso vai ser considerado, vai ter uma consideração muito pequena por parte do perito. Sempre você vai conseguir encontrar artigos científicos a favor ou contra a um determinado assunto, de maneira que o perito vai se basear exclusivamente. Isso quem está dizendo, quem falou para mim isso foram peritos. Alguns peritos conversaram comigo antes de eu fazer esse vídeo e eles referiram isso, quer dizer, eles vão atrás daquilo que está consagrado, porque senão é uma procura que não tem fim, né? Você pode procurar milhões de artigos e achar coisas das mais diversas, respostas das mais diversas, né? Então eles vão atrás realmente daquilo que está no Harrison, no Cécio, nos grandes livros de clínica médica, nos grandes livros de cirurgia, né?
porque é considerado um conhecimento consagrado. Então, a dica que eu queria dar para vocês é essa, quer dizer, a peça-chave do processo é o perito. E a melhor maneira de a gente conseguir reverter, às vezes, uma situação que não é interessante para a gente, por uma queixa de um paciente, é, primeiro, procurar as respostas nos livros textos, que é onde o perito vai se basear, e formular questionamentos de que maneira que as respostas do perito possam, por nós, ser utilizadas nas nossas defesas. Tá bom?